Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um debate, uma conversa direta, plural, necessária, feita direto aqui dos nossos estúdios em Nova Friburgo, onde nós estamos agora nesse inverno que está chegando aí frio, e isso é um ativo fantástico. Nós da Serra, esse programa também é direcionado para Teresópolis e Petrópolis. Eu acho que nós estamos unidos aí, temos agora um festival de inverno durante todo esse mês, nessas cidades, e é importante fazer com que o frio seja um grande ativo aqui em Teresópolis e Petrópolis. E para todo o Brasil, que a gente está gerando através das redes sociais e da Soul TV, um pool de emissoras, mais de 100 emissoras, pequenas e micro emissoras de todo o Brasil. O tema de hoje é urgente e necessário: como nossas cidades serranas podem construir um futuro mais justo, mais sustentável e mais seguro, voltado para a tecnologia. E após, com certeza, anos de tragédias climáticas, crises urbanas e desigualdades históricas, é hora de discutir um papel, com certeza, de como a tecnologia, como o setor privado e como o setor público e a sociedade civil, jovens, empreendedores de nossa própria cultura, podem entrar nesse processo e nesse momento de reconstrução. Vamos conversar com dois convidados que têm perspectivas diferentes, mas que com certeza encontram o mesmo ponto e o desejo de ver as nossas cidades avançarem, o Estado avançar, o país avançar com muita dignidade e pensando em desenvolvimento econômico, mas desenvolvimento social, o crescimento também da pessoa. Você que está aí nos assistindo, participe pelo chat, comente, mande suas perguntas, porque essa conversa também é sua. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Olá, estamos de volta e hoje, como eu disse, nós temos um programa que diz respeito ao seguinte: como a gente pode avançar. Você que está aí em Teresópolis, você que está em Petrópolis e aqui com a gente em Nova Friburgo, como a gente pode avançar numa construção de algo que para a gente parece muito distante. Quando a gente fala em tecnologia, parece que é algo que só conhece de tecnologia, só fala de tecnologia quem, obviamente, tem expertise, quem tem conhecimento. Parece algo que para a gente não consegue, às vezes, estar muito próximo, a gente não tem tanta intimidade. Mas acontece o seguinte: nós vamos falar aqui hoje, você está vendo aqui o nosso programa, tem tecnologia envolvida. Você está vendo o nosso programa pela TV, tem tecnologia. Se está vendo pelo celular, tem tecnologia. Se você está ouvindo no rádio, no Spotify, tem tecnologia. Então, nós vamos tentar quebrar um pouco desse mito para quem, às vezes, entende, fala o seguinte: isso é coisa para jovem, isso é coisa para garotada. Mas não, vocês vão ver o que... E hoje eu estou recebendo aqui duas figuras que são de relevância e de importância nesse estado, não somente aqui na nossa região, e estão trazendo coisas boas, trazendo notícias boas para a gente, estão trazendo o processo de interiorização da tecnologia para o Estado, e isso com certeza fala em desenvolvimento. Eu quero apresentar aqui para vocês os nossos convidados. O Alberto Blois, que é professor universitário, empresário multissetorial, entusiasta da internacionalização dos negócios, é mentor de empresas, conselheiro do Cicobi Empresas e do Conselho da Cidade do Rio. Atua fortemente no associativismo empresarial e preside a TI Rio, entidade referência na articulação do setor de tecnologia no Estado. Alberto, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. E a gente tem assim, eu já li um pouco do currículo de seu, mas a gente fala o seguinte: não é comum. A gente diz o seguinte: a gente pede para o convidado, ele possa se apresentar, porque o que a gente fala aqui, às vezes ele quer falar da família, do time de futebol, ele quer falar do pet dele, cada um fala de uma situação, mas eu queria que você pudesse, Alberto Blois, para o Alberto Blois. Quem é Alberto Blois? Bom, Roosevelt, primeiro uma honra estar aqui participando, obrigado pelo convite. Fico sempre muito feliz de estar em Nova Friburgo, de estar aqui junto com vocês. Enfim, então, assim, a melhor definição do Alberto Blois é que eu sou tricolor de coração. Essa é a principal. Mas nas horas vagas eu sou empresário da área de tecnologia. Comecei a empreender muito cedo, já ainda na faculdade, e montei empresa, vendi empresa, fundi empresa, saí de empresa, já passei por tudo no mundo empresarial. E hoje
eu não vou dizer que eu estou presidente do TI Rio, que é uma entidade de referência como representante da tecnologia da informação no Rio de Janeiro, é o sindicato patronal do estado do Rio de Janeiro. E nós temos por obrigação, nós temos por objetivo promover o desenvolvimento tecnológico nas empresas, consequentemente na sociedade, e ter um profundo debate desses impactos, né, do que isso causa na vida das pessoas, na vida empresarial, na vida pessoal, né, e trazendo isso sempre para um lado positivo, um lado bom, o uso da tecnologia. Vamos falar bastante disso. Então, e você que está aí nos vendo e ouvindo, naturalmente, aí pelo Spotify, não saia daí, dê uma oportunidade para vocês conhecerem, porque tem muita coisa bacana. O tema de hoje, eu costumo dizer o seguinte, tem tudo a ver com todo mundo. Tá? Então não tem a ver com o filho, com o neto, né, ou com o marido. É tecnologia, gente. E eu acho que você, com certeza, você vai sair do programa ao terminar, você vai sair com um volume de informações e de dados que vai fazer você ter um chamado pertencimento e vai se apropriar disso aí. Eu queria apresentar agora o Paulo Gozman, com passagem por setores estratégicos como indústria, finança e varejo de TI, é consultor empresarial de planejamento e gestão, atua no Rio Software e na vice-presidência do TI Rio, com foco na profissionalização e expansão do setor tecnológico fluminense. Paulo, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui da mesma forma. Eu disse hoje aqui porque o tema, e como vocês hoje têm uma importância, têm um relevo em função da ocupação de vocês, das funções, dos cargos que vocês ocupam, é importante para que o nosso telespectador pudesse ter o posicionamento de quem está aqui. Não é somente o Alberto, que seria fantástico, não somente o Paulo, que seria também fantástico, mas a representação que vocês trazem. Tá? E isso aqui, no decorrer, nós vamos chegar lá. Mas, Paulo pelo Paulo. Quem é o Paulo? Roosevelt. É um prazer enorme estar aqui em Friburgo, como o Alberto falou, sempre que viemos aqui somos muito bem recebidos. E eu sou economista e, como você falou, já passei por vários setores, indústria, bancos, varejo, depois passei a ser consultor empresarial na Rio Soft há quase 20 anos. E de uns tempos para cá, estando lá na Rio Soft, né, conheci Alberto e a gente vem trilhando junto esse caminho aí, junto à tecnologia. Vamos começar, a gente costuma dizer o seguinte, que o início do programa a gente tem que contextualizar, tem que nivelar. Quem está do lado de lá, alguns sabem, mas a maioria não tem conhecimento do que vem a ser aí essas grandes produções que vocês fazem, essas grandes articulações que vocês fazem. Vamos começar o seguinte, vamos começar a quebrar essa coisa do mito, desse distanciamento. Paulo e Alberto, tecnologia. O que é tecnologia? Onde está a tecnologia? Como é que são aí o fracionamento hoje, que a gente fala em informação, como é que a gente fala em desenvolvimento? À vontade com vocês para a gente começar, depois a gente vamos construindo aí o debate. Por favor, Alberto. Roosevelt, olha, a tecnologia, hoje ela assim, quando você fala de tecnologia, você está falando de algo muito amplo, né? Então, assim, a gente é de uma época ainda de processamento de dados, de informática, eram coisas muito específicas. E qual é a evolução? A evolução desse setor. Hoje a gente fala de tecnologia. A tecnologia, ela atinge as pessoas por todos os lados. Não é só nas empresas. Não são as empresas que demandam tecnologia. E claro que demandam para serem mais competitivas, para terem resultados melhores, para serem mais eficazes. Mas na nossa vida pessoal, a tecnologia está completamente inserida, né? Quem é que consegue sair de casa hoje sem um celular na mão? Aliás, você consegue sair de casa sem chave, sem carteira, mas sem celular você não consegue. Com o celular você paga, você abre, você consulta, você abre inclusive chave de porta de casa. Então, assim, a tecnologia está no nosso dia a dia, né? Seja lá num aplicativo de mensagens, que você se comunica com qualquer lugar do mundo, você manda vídeo, você recebe vídeo, você faz comunicação ao vivo, você faz compras. Então, a gente é impactado muito pela tecnologia. O desenvolvimento da tecnologia,
ele leva para as pessoas uma facilidade na sua vida, no dia a dia. Então, eu estou aqui falando com você, estou me lembrando o seguinte, cara, eu esqueci de pagar hoje a conta de luz. Quando acabar o programa aqui, eu vou pegar meu celular, vou entrar, vou pagar e tudo bem. Não preciso correr a banco, não preciso fazer cheque, não preciso nada disso. Então, assim, são coisas que a tecnologia proporciona para as pessoas no sentido de facilitar a vida das pessoas. A tecnologia é uma ferramenta, né? Toda ferramenta usada para o bem, ela tende a facilitar as pessoas. É claro que a gente tem o mau uso também, e para isso a gente tem que ter alguns cuidados, né, na nossa vida, principalmente na nossa vida pessoal e também na vida empresarial. Paulo, eu lembrei agora aqui, nós estamos falando da nossa sede em Nova Friburgo, e nós temos aqui uma clínica que faz exames de imagem, tem tudo a ver com tecnologia. Isso. E além disso, então eu queria que você passasse também nisso, né, porque está na vida de todo mundo. Além disso, um dos sócios dessa clínica, ele mora fora do país, mora no Canadá, e ele de lá ele consegue ver todo o processo de imagem como se estivesse aqui na casa dele ou dentro da clínica dele e tal. Então, o que é tecnologia? Fora aquelas coisas que a gente tem hoje, as cirurgias de robótica, por exemplo, né? Então, por exemplo, olha só, a gente vai lembrando e vai vendo que está na vida de todo mundo. Por isso que quando a pessoa começa a ver o programa, isso não tem a ver comigo. Vamos falar de tecnologia? A tecnologia não é para mim. Eu não gosto disso, né? Então, queria que você desse sequência só para trazer mais um... Ela passa por tudo, né? A gente sabe, você no início do programa falou, Alberto complementou, foi esse exemplo aí da clínica é espetacular, porque um médico no exterior pode operar alguém aqui, entendeu? É uma coisa assim muito, muito grandiosa que as pessoas no dia a dia vão incorporando isso e não percebem o tamanho que é isso para o homem, entendeu? Conseguir isso, que você opere alguém longe ali da mesa de cirurgia. Eu acho uma coisa espetacular, um avanço assim para a humanidade muito grande. Imagina isso 10 anos atrás. Eu ter que trazer esse especialista do Canadá para fazer uma análise aqui, uma operação aqui. Imagina a fortuna que não é isso. E hoje em dia você consegue fazer, como o Paulo falou, essas coisas remotamente. Exame de sangue. Um exame de sangue. Perfeito. Ele fica pronto no mesmo dia. Como? Me levava uma semana, 15 dias. E os erros? A margem, né? Eu lembro, só para a gente voltar um pouquinho ao passado, para trazer e construindo também a evolução, eu me lembro do homem chegando à Lua. Tem gente até hoje que desconfia. Né? Mas acontece o seguinte, a partir dali, quer dizer, o quanto se teve de evolução a partir daquele momento em que, com a repercussão, com os estudos que começaram naquele instante ali, e foi-se falado, né, um pequeno passo, mas um grande salto para a humanidade. Acho que a tecnologia ela foi a mãe de tudo isso, né, Paulo? Roberto. É isso mesmo, Roosevelt. Assim, você começa a botar os desafios tecnológicos, né? Então, usando aí o próprio exemplo do homem na Lua, quando o governo americano solta o projeto e fala, olha, ano X a gente vai estar na Lua, está feito o desafio. Ele não falou que vai fazer um projeto, que vai preparar, que vai estudar. Não, ele falou o seguinte, ano X nós estaremos na Lua. E a partir dali começou a ter uma corrida, um estudo, uma preparação, um desenvolvimento para ter uma tecnologia que proporcionasse isso, né? E veio... Aproveitando esse exemplo, né, o exemplo aí da NASA, quanta coisa que veio a reboque disso, próprio, o mais comum aí, o forno micro-ondas, né? Foi um micro-ondas derivado de uma tecnologia que foi desenvolvida para o cara comer lá em cima, né? Então, hoje em dia, a gente fala muito de saúde remota, né? Da telesaúde. Como é que você acha que o cara que está lá em cima se consultar? Pô, estou com dor de cabeça. Como é que ele se consulta? É uma telemedicina, né? Então, todos esses desafios, eles revertem, no final das contas, para o bem-estar das pessoas, né? Para um desenvolvimento que gera esse bem-estar. E como o Paulo falou, a gente não percebe isso no nosso dia. No nosso dia a dia. Incorporando, né? A gente vai incorporando muito fácil. É a ferramenta do Batman que você já está ali, quando você vê... Você já está ali mesmo. Você vê um carro. Sim.
É uma coisa espetacular, né? Como era um Fusca antigamente. Platinado, dínamo, não sei o que lá. E hoje o painel, o que fornece de informações é uma coisa espetacular, né? Você aperta ali, o Waze é uma coisa espetacular, né? Você chega em qualquer lugar, eu não sei, chegar aqui no espaço ARP, põe no Waze. Nunca tinha vindo? Não, aqui nunca tinha vindo. Fazer, não precisa de mais ninguém. Não. Vocês lembram que tinha que ficar perguntando, parando? Para na rua, perguntando ao guarda. Onde tem o guarda? Ou guia Rex, né? O guia Rex. Quatro rodas. Quatro rodas, né? Imagina, viajar com mapa. É uma coisa assim... Mas eu acho que o Roberto levantou essa questão, é o seguinte... Está ficando tão incorporado nas nossas vidas que a gente já não reconhece, né? E vê, por exemplo, vamos voltar a isso por enquanto. Eu acho que esse é o início que a gente tem que trazer o público para cá para ele começar a ver onde está dentro da sua casa isso, onde está essas coisas nesse sentido, né? Os satélites, né? Na TV. Nós estamos vendo agora um jogo que está passando lá, uma Copa que está passando lá nos Estados Unidos. A gente pensa que isso é normal, simples, isso é normal. Isso é normal. A gente ouvia falar, às vezes era rádio, era não sei o que e tal. A gente ouvia, então a gente está não valorizando e tal. Mas vamos falar do Pix, que é uma jabuticaba, um jabuti brasileiro, né? O que acontece? Olha o Pix, que coisa. Como é que espetacular, a gente consegue? Né? Espetacular. E depende que agora estão ampliando, né? Vão fazer. Aí já viram o seguinte, que deu tão certo que estão ampliando. Então, como é que pode você estar aqui agora, o dinheiro entra na conta do outro, sai, movimenta e tal, quando a gente tinha que ir ao banco, essas coisas, como você falou. Exatamente. Então, por exemplo, Pix. Estou falando do Pix. É uma coisa, assim, você vê que são soluções tão fantásticas que elas são rapidamente incorporadas pela sociedade. Então, você vê da camada mais humilde da população até a camada mais alta, todo mundo usa Pix. Você paga com Pix, você vai não sei o que com Pix, você vai na padaria comprar pão, você paga com Pix. Você pega o táxi não tem troco, você paga com Pix. Você vai à praia, pago com Pix. O mate, o coco, tudo com Pix. Olha só. E dá troco, e paga com crédito, é uma coisa espetacular. Vocês moram no Rio, né? E o que acontece? Outro dia me falaram o seguinte, tinha uma pessoa pedindo alguma coisa num sinal. Aí o cara falou, geralmente o pessoal fala assim, não tem dinheiro, não tem não sei o que e tal, o cara já veio com o Pix dele. Exatamente. Olha que coisa, né? Até o cara do sinal. O cara do sinal. Tá incorporado. O Pix trouxe os mais humildes para o mundo real, entendeu? Possibilitou isso. Botou dentro de uma realidade financeira. Exatamente. Bancarizou, exatamente. Então, nós falamos aqui no carro, nós falamos na saúde, nós falamos nas finanças, então está na vida. Quem hoje não está hoje? E outra coisa, é um instrumento, né, como vocês falaram, de popularização, de acesso, né, que dá acesso, não está mais ligado. Antigamente eu falava assim, isso aqui é só para rico, você lembra? Hoje a gente vive uma sociedade que não dá mais para falar esse negócio de ricos e pobres, né? Então, para todo mundo. É para todo mundo. Isso, e vocês têm vivido isso, né? Vocês têm, na liderança, que nós vamos falar do TI daqui a pouco, mas eu acho que vocês têm vivido isso e acompanhado, né, esse desenvolvimento e essas transformações que a gente chamava de revolução. E hoje a gente nem chama de revolução. Não dá tempo de chamar de revolução, porque a coisa acontece tão rápido, ela surge tão rápido e evolui tão rápido que é um rolo compressor, né? Vai acontecendo, todo dia tem uma coisa nova. E a comida em casa? Pois é. O iFood. Os iFoods da vida que a pessoa pega e tal, a gente não quer saber, o camarada está e fala em quantos minutos vai estar, e você acompanha. Você vê onde que o cara está? Você acompanha onde o cara está, você já saiu, você está no preparo, como é que é. Fila de restaurante nas grandes cidades, você vai, não dá agora, você vai dar o seu nome e aí daqui a pouco está o seu número e você é o 15º, é o 18º, é o terceiro, aí fala, você tem 2 minutos para chegar, na hora que chamar o seu. Não precisa mais ficar naquela fila ali, você pode ir para algum lugar próximo e tal. Exatamente.
O que eu acho que é fascinante, sabe, Roosevelt, que é claro que muitas vezes você tem soluções hipercomplexas, com muita tecnologia, com muito uso de tecnologias mistas. Isso é fantástico. Mas eu fico fascinado pelas coisas simples, sabe, assim, pelas coisas mais simples do mundo. Pix é uma coisa simples. O marcador de fila no restaurante é uma coisa simples. Não, olha só, não é uma coisa simples. Você vai lá, bota teu telefone ali e daqui a pouco, cara, faltam 3, vai chegando, chegou, tem 2 minutos para entrar. É uma coisa maravilhosa isso daí, assim. E são sacadas muito simples, muito boas. Isso daí realmente são coisas que me fascinam realmente. Dentro dessas que a gente chamaria de revoluções, mas hoje a gente pode trazer como soluções. Gente. Mas quais as que vocês assim destacariam? E é claro que nós, para trazer o público, para fazer com que o público entendesse que o tema de hoje diz respeito a todos, tá? A gente está trazendo esses exemplos que são do dia a dia. Mas tem naturalmente isso, as soluções hoje que estão aí nos bastidores que não nos chegam, que com certeza estão realmente impactando, né? E aí a gente pode falar o seguinte, que a gente viu recentemente, né? Claro que falando no sentido de lamentar, mas a gente acompanhou em tempo real. Hoje a gente acompanha a guerra em tempo real. Eu viajei recentemente e tive que ficar dentro de um avião durante 3 horas esperando uma rota que pudesse ser alternativa. Por quê? Porque a rota original estava sendo passada por drones, né? Que estava invadindo um espaço aéreo e tal. Então, as aeronaves, fiquei 3 horas dentro esperando que pudesse ter uma rota alternativa que se criasse para que pudesse o avião. Então, o que acontece? Você vê, as guerras hoje, né? As guerras são embarcadas hoje, em tecnologia. Né? Tecnologia, tem a cortina lá do pessoal de Israel que fala, não passa nada, começou a passar, mas tem a outra lá dos drones que viajam não sei quantas horas, 6 horas, ou coisa nesse sentido, só para passar um pouquinho mais, que vai além, né, também, né? Tem do bem e tem dessa outra construção, né? O drone vai da guerra para o pasto. Que faz fertilizar o pasto, sulfatar lá, né? Tudo. Ou seja, ele perpassa assim tudo. Um drone é uma arma de guerra ou então uma coisa que desenvolve o agro. Está no cinema, está hoje na produção, está no casamento, está numa festa, está em todo lugar, é um drone. Né? Em qualquer lugar tem um drone. O Roosevelt, vou te dar um exemplo de uma coisa muito bacana. Sei lá, acho que uns 15 anos atrás, o Paulo depois corrige aí se eu estiver exagerando muito, mas uns 15 anos atrás, num evento que a gente organiza, a gente tinha apresentação de empresas inovadoras. E eu tinha empresas do mundo inteiro, e participou uma empresa do Uruguai, umas meninas do Uruguai. E a solução delas era uma solução assim, hoje a gente vê, né, por exemplo, assim, todos esses aplicativos de mensagem, de mídias sociais, que tem filtro, que bota isso, que bota aquilo. E a aplicação delas não era nada mais, nada menos do que isso, né? Então, mas elas faziam essa aplicação de uma determinada, de um determinado filtro, de uma determinada coisa em cima de uma imagem, em prol da indústria cosmética, né? Então, quero ver como é que eu vou ficar com um batom ou com uma determinada maquiagem. Então, a pessoa botava aquilo ali, aplicava o filtro e fazia isso. 15 anos atrás, essas meninas, na época, ganharam lá o prêmio que a gente organizava da empresa mais inovadora, da solução mais inovadora, tal. A coisa de uns 6 anos, 7 talvez atrás, um pouquinho antes da pandemia, eu lembro que a empresa delas foi vendida para uma grande multinacional de cosméticos nos Estados Unidos por mais de $1 bilhão. $1 bilhão. 8 anos antes elas estavam juntando moeda para participar desse evento com a gente. Assim, eu até brinquei, né? Mandei uma mensagem para uma delas que ainda tinha contato. Pô, parabéns, não sei o quê. Ela ainda mandou, te avisei lá atrás para você comprar umas ações da empresa. Estaria aposentado hoje. Mas é isso, assim,
com isso daí a gente vê o tempo que passa é muito curto. A gente está falando de 2 garotas que estavam recém-saídas da universidade com uma ideia genial, fazendo basicamente um protótipo dessa aplicação. 8 anos, 9 anos depois disso, elas estavam sendo vendidas. E que muitos provavelmente não acreditaram. $1 bilhão. A maioria esmagadora não acreditou. Não acreditaram, que besteira, coisa menina. Você está perdendo tempo, né? Isso é para adolescente. $1 bilhão, $1 bilhão elas foram vendidas. Olha, vocês estão ouvindo e estão vendo, quer dizer, as lideranças hoje do campo, da tecnologia, que quem está falando isso são eles, que têm autoridade para poder falar e que reconhecem e tal. É claro que nem todo mundo... Não é isso. Mas outro fora da curva. Mas acontece o seguinte, passou por eles. Passou pelos dois. Tá? Então, isso aí tem esse lastro. Né? Não, e uma coisa que eu acho que é bacana, claro que essas meninas é o caso de sucesso, né? O caso que a gente conta para falar. Mas o mais importante, na verdade, assim, na minha opinião, não são elas. É a grossa maioria que realmente vai empreender, vai montar uma empresa, vai criar uma solução. Talvez não fique bilionário, mas vai viver bem, vai ter uma boa empresa, vai ter uma boa vida, vai poder ter uma equipe boa dentro da sua empresa, bons funcionários, um bom emprego. Aquela famosa agora, eu troco de carro de 2 em 2 anos e viajo para Disney todo ano com meus filhos. Tá bom. Então, assim, é uma coisa que a gente vê acontecer muito, né? E é próximo das pessoas isso. E eu quero dizer para você o seguinte, aqui, mais uma vez, eu volto, né? Acho que a repetição, acho que ela leva à excelência, né? Você fala isso. Mas os dois estão falando aqui, e nós vamos entrar, daqui a 3 minutos nós vamos entrar efetivamente, o que é TRI, eles vão explicar os eventos. Esse cara aqui faz os maiores eventos do Brasil, tá? Então, fiquem ligados por conta disso, né? Então, o que acontece? Você tem, às vezes, em casa, ou é você, ou é o seu filho, ou é o seu marido, ou é um amigo que você tem, que fala, às vezes, que tem... Você vê que a pessoa é diferenciada, que tem aquela capacidade de empreender e tal, e as pessoas não dão força, porque acham que não vai chegar em lugar nenhum. Tá? Então, o que o Alberto falou aqui agora é o seguinte, a gente está vendo isso acontecer e muito, tá? E acontecer e muito, mas pode acontecer e muito mais. A gente falou que a revolução é um termo que a gente fala quase em desuso, mas as revoluções estão acontecendo através das soluções que estão acontecendo. E as soluções elas são muito rápidas. Tá? Então, só para a gente poder... vou terminar com essa fala que parece básica, mas hoje, olha só, a gente está falando em tecnologia, vamos falar em WhatsApp. Gente, vamos falar em WhatsApp. Podemos falar até em chat GPT, mas vamos falar em WhatsApp, gente. O que é isso na relação? Como é que a gente... Queria que vocês passassem um pouco, só 2 minutinhos, que vocês tivessem essa consideração com relação, né, como a gente hoje se comunica. Tá? Tem gente hoje que não liga mais para dar parabéns. Aí bota ali uma mensagem, uma carinha, não sei o que, uma carinha e tal. Aí eu quero falar com você. Aí já tem gente que fala o seguinte, mas você não atende, estou ligando para você, você não atende, você não fala comigo. Fala um pouquinho só dessa coisa da revolução também. Assim, a gente vê, falando especificamente dos aplicativos de mensagens, né, a gente vê que é uma tremenda de uma ferramenta hoje em dia que aproxima as pessoas. Né? E você vê também, de uma forma muito clara, o perfil das pessoas dentro desses aplicativos. A turma que é, vamos dizer assim, mais cabeça branca, pega o aplicativo e fala com ele, usa ele para ligar. Eu quero falar com o meu filho, o meu neto que está no exterior, a minha filha, não importa, ou que está no trabalho, eles falam. A turma mais jovem, como você falou, Jesus, vai lá, bota uma mensagem e tá dito. Mas isso daí não tem bom nem ruim, não tem certo nem errado. Tá dentro. Simplesmente diferente. Cada geração tem o seu mecanismo. Eu vou te dar um exemplo agora de uma coisa espetacular. Eu tenho um sobrinho, um afilhado querido, que mora na Polônia. O cara mora na Polônia. Gente, 15 anos atrás, impossível essa comunicação. Impossível, né? Então, como é que ia comunicar? E eu estou falando de 15 anos atrás, né? 2010, né? Hoje em dia, 2010 já achava o máximo eu poder mandar um e-mail para ele e a gente trocar informação, trocar correspondência assim. Mas hoje, acordei, estou com vontade de falar com o Serginho, eu pego o WhatsApp, toco lá e
tô vendo ele. É aquela coisa de ficção científica, né? Que você vê o cara e tá falando, né? Meus sobrinhos agora viajaram aí para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, a gente conversando eles de dentro do estádio, mostrando, olha aqui, tio, pô, não sei o quê, que legal, coisa fantástica isso, né? Ele não está me mandando uma foto, ele não está me mandando um vídeo, é tempo real aquilo que está acontecendo naquele exato instante. Então, isso daí, assim, quando a gente para refletir isso, é uma coisa maravilhosa, é uma revolução fantástica. E eu tenho, assim, vou te dar mais um exemplo, viu, Roosevelt? Até para a gente andar um pouco para trás, ir um pouquinho para trás. Eu lembro quando a minha avó estava viva ainda, e minha avó do século passado, minha avó dos 1800, dos 1800. Então, assim, minha avó, eu falava assim, vó, qual é a... Você viu tanta coisa acontecer, minha avó viu, acho que, o cometa Halley 2 vezes, sabe aquelas coisas? Viu guerras, viu coisas. Eu falei, o que mais te impressionou nesse tempo todo? Assim, que ela me falava que ela achava mais fantástico era o fax. Pare e pensa o que é. A gente hoje, muita gente nem sabe o que é fax, mas pare e pensa o que era o fax. Minha avó falava que ela ficava abismada como que você pegava um telefone, enfiava um papel aqui e saía um papel do outro lado com aquela mesma coisa. Se você parar para pensar, é uma coisa fascinante isso, né? O fax, você enfia papel aqui e sai o papel lá. Caramba, do outro lado do mundo com aquela mensagem, com aquela imagem, com aquela carta, não importa o que, com aquele documento. Então, assim, para você ver como que é a evolução. E hoje, para a gente, o fax é museu completo. Museu. Assim, eu te garanto, se a gente fizer um levantamento aqui com a turma até 20 anos, eles nem sabem o que é isso. Era fax e telex. Isso. Né? A evolução do telégrafo e tal. Hoje você não é igual máquina de escrever. Você tem que falar para as pessoas que teve um momento na vida em que as pessoas, que existia isso aqui, que você carregava, ia para lá e tal. A famosa impressora manual. Impressora manual. Né? Olha só, gente, nós estamos falando o seguinte, isso traz para a gente... Você me lembrou aqui uma situação de 15 anos atrás, você falou, mas há 30 anos atrás eu passava férias nas praias do Espírito Santo, em Guarapari, por exemplo, então eu queria falar com a família, dar notícia aqui, a família que estava aqui, eu e minha mulher, e o que a gente fazia? Tinha que entrar numa fila, ir para a telefônica, ir para a fila e ficava lá, aí era o programa para depois do jantar, ou antes do jantar. Chegava lá 6 horas, mas não eram 15 minutos, não. Eram horas, porque tinha gente na sua fila. Tinha 3 cabines ou 4 cabines, e aquele pessoal do Brasil todo falar. Exatamente. E esperar aquela fila. Olha que loucura, gente. Loucura. Aí você fala assim, parece, como a gente fala, parece piada, né? A gente está aqui, mas então nós estamos falando de uma forma, quer dizer, bem lúdica, bem agradável, para que vocês possam vir junto com a gente e dizer o seguinte, gente, isso tudo chama-se tecnologia. Isso tudo está embutido. Nós falamos de muitas coisas e tal. E agora, eu queria trazer alguns elementos aqui, que é o seguinte, olha, o panorama do setor de TI no Brasil, no estado do Rio. O setor de TI no Brasil movimentou 258 bilhões em 2023, segundo a Abrascom. Projeção de crescimento composto de 12% ao ano até 2027, puxado pelo Cloud Computing, de inteligência artificial, automação e cibersegurança. O estado do Rio representa 9% da arrecadação do setor nacional, com mais de 4 mil empresas formais, majoritariamente concentradas na capital. Eu trouxe só isso para que a gente possa, a partir de agora, a gente levantar o seguinte: quem são vocês? Vocês se apresentaram no início, de repente o pessoal pode ter até esquecido, tá? Mas vocês têm hoje uma representação no processo de liderança desse setor de tecnologia no estado. Tá? E esse estado hoje ele tem um ativo muito forte na área de tecnologia, nesse desenvolvimento. Então eu queria que vocês falassem agora o que é o presidente da TI Rio, o vice-presidente, então explicar o que é a TI e a gente pudesse falar o que a TI está se dispondo ao longo do tempo, quem é que ela agrega e por que nós falamos em tudo isso, porque isso está concentrado com vocês, né? E a gente quer trazer isso para Friburgo, quer trazer isso para o interior, quer trazer isso, com certeza, mais próximo do cidadão, não ficar somente na capital. Alberto, por favor. Bom, Roosevelt, o TI Rio ele é uma entidade que ele promove o desenvolvimento tecnológico, ele promove os negócios em tecnologia, né? As empresas de tecnologia, as defende seus interesses e uma dessas ferramentas é a geração de informação.
né? Para a gente ter um setor bem desenvolvido, você tem que ter informações, você tem que ter dados, você tem que ter análises consistentes para você poder tomar suas decisões, orientar as empresas, ajudar as empresas a crescerem e ficarem cada vez mais fortes. Então, nesse sentido, o TI Rio ele promove uma série de estudos. A gente hoje tem algo que é o que a gente está concluindo, que é o mapeamento da TI no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente vai poder, com propriedade, chegar e falar para as pessoas quem somos, quantos somos, aonde estamos, o que fazemos, como fazemos. É isso, é um estudo profundo, é um estudo que é a primeira vez que isso está sendo feito, né? No Rio, é pioneiro no Brasil, né? E a gente está misturando dados que são dados primários, dados coletados aí disponibilizados pelo governo, pelo IBGE, por outros órgãos, e com dados misturados do próprio TI Rio, para a gente criar essa inteligência, criar essa informação, e a gente poder fornecer isso para as empresas, para elas se posicionarem e se conhecerem melhor. E com um plus nisso tudo, para embasar também as nossas demandas junto ao poder público, junto às lideranças, junto a outros setores, junto à academia, porque um dos desafios grandes que a gente tem no Brasil, aí não só no Rio, mas no Brasil como um todo, é a gente aproximar a academia das empresas. Qualquer setor que você vai conversar, todo mundo fala a mesma coisa. É um desafio. E a gente está imbuído de conseguir superar esse desafio, de aproximar a academia com a empresa, e aí a gente tem que mostrar para a academia o seguinte: olha, a gente precisa de desenvolvimento nisso, nesses setores, nesses temas, nesses assuntos, e trazer essas inovações para dentro das empresas, para isso daí gerar negócio, gerar desenvolvimento econômico e, consequentemente, desenvolvimento social. Então, o TI Rio se esmera nessas pesquisas, nesse mapeamento, nessa geração de informação para a sociedade como um todo, né? Porque essas informações elas orientam as empresas, mas também orientam as pessoas. Assim, cara, eu sou um cara que quero empreender, quero criar uma empresa de TI. Como é que está o mercado? Vale a pena? Vale a pena? Esse mapeamento dá isso. Mas a gente voltando e dando continuidade na apresentação da TI Rio, a TI Rio é uma entidade de classe que representa aí esses interesses, né? Aí da classe patronal, a gente poderia dizer assim. Das empresas. Das empresas de software. Das empresas de software. Então, se você está aí em casa agora, tem uma empresa de software, você sozinho é uma coisa, mas você aliada a esse time aqui, somos hoje a base. Fala um pouquinho do que vem a ser hoje esse associativismo. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, tem cerca de 9 mil CNPJs ligados à tecnologia. 9 mil CNPJs. É claro que nesses 9 mil tem muito simples, muito MEI, evidente, mas são CNPJs ligados à atividade de tecnologia. 9 mil. Gente, eu com todo respeito vou falar aqui, porque aqui a gente é um bate-papo. Eu falei assim, eu fiquei com um certo receio de perguntar, porque eu falei assim, eu vou perguntar algo que eles vão falar o seguinte: não, nós estamos com um número aí e tal, e estamos trabalhando para um crescimento nosso, estamos aí com 500, 800 ou 1000, não conversamos isso antes, mas me surpreende, me impacta, tá, hoje. Por quê? Porque eu vou falar com todo respeito e claro, com a licença poética que me permite, esses caras que estão aqui são fera, gente. Ninguém chega impunemente a ter 9 mil associados, sindicalizados e unidos, se, obviamente, a coisa não tivesse repercussão. Paulo? Só para você ter uma ideia, esse estudo ele tem em torno de 150 páginas. Que isso? De dados macro, micro, ou seja, vai embasar, o que o Alberto falou é perfeito, vai embasar decisões das empresas. Até isso mesmo, abro ou não abro uma empresa? Entendeu? É uma coisa muito grande, complexa, né? Que acho que está esse ano inteiro, né? Esse ano inteiro ele está sendo construído, e é uma coisa espetacular, é uma coisa única, primeira vez
que é feito um estudo grande assim, entendeu? Sobre o nosso estado. E uma coisa que é importante, que o Paulo falou aqui, é sobre o estado. A gente não está falando de um estudo da capital. Da capital, entendeu? É estado. A gente vai ter essas mesmas informações de Nova Friburgo, de Petrópolis, de Teresópolis, de Itaperuna, de Volta Redonda. A gente vai ter de todas as regiões. Isso é realmente assim, olha, é ouro. É ouro. É informação assim... Exemplar, né? Exemplar. Embasado em gráficos, dados de órgãos, IBGE, INSS, enfim. Gente, eu queria passar para vocês o seguinte, mais uma vez, esse time que está aqui hoje, nós firmamos com a Cianf, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, um acordo, um protocolo, né, de cooperação, e hoje eles estão aqui em Nova Friburgo, por exemplo, sediados na Cianf, onde a base deles, baseados na Cianf, e você que é empresário do setor, você que de alguma forma quer ter algum acesso, quer dizer, nós podemos, através da Associação Comercial, Industrial e Agrícola, fazer você se aproximar desse time, tá? De modo que você possa ter uma representação dentro de uma entidade empresarial que faz com certeza diferença. Eu ouço muita gente falar que vamos fazer um diagnóstico, coisa nesse sentido, ou a coisa não sai do papel, ou se faz aquele negócio de prateleira que vem, aquele cola e copia, tá, para poder fazer. Tá? Então, o que acontece? Eu, só na fala deles, estou super entusiasmado que quero trazer para a Cianf, quer dizer, um apêndice, um rabicho, alguma coisa que possa impactar também a nossa cidade, tá, relacionada ao trabalho deles. E acontece o seguinte, a chegada deles na região serrana, por certo, o que depender de mim, como liderança empresarial aqui da região, nós somos a maior e mais representativa entidade empresarial aqui do estado, com 1.600 associados, a Associação Comercial Industrial e Agrícola de Nova Friburgo. Eu vou pedir para que esse time aqui possa nos ajudar Friburgo, né? Se eles conseguem fazer um processo desse, de fazer um mapeamento com relação a todo o estado, estou colado com eles para que eles possam fazer, a gente possa fazer uma integração de conhecer mais, né, do empresariado, né, abertamente aqui da nossa região, da nossa cidade. Tá? E esse acho que é o propósito. Mas deixando a palavra com vocês. Desculpa, mas eu estou aqui empolgado também, estou entrando no papo com vocês. É isso mesmo. Ô Russo, olha, primeiro fica aqui um compromisso que a gente faz questão de, uma vez que o estudo tenha sido lançado, o mapeamento tenha sido lançado, a gente vem aqui a Friburgo e fazer uma apresentação, fazer uma exposição. Para a gente vai ser uma honra. Segundo é que para a gente também é um motivo de muita alegria, de muito orgulho ter esse termo de colaboração assinado com a Cianf, porque como você fez, abriu as portas, nos acolheu dentro da Cianf. Eu acho que o TI Rio vem para cá, a gente vem com a expectativa de acolher as empresas de TI, mas não só as empresas de TI, a gente quer acolher as empresas que usam tecnologia, que têm seus times de tecnologia, as empresas que demandam o uso de tecnologia, então que nos procurem, que tirem suas dúvidas, que tudo que a gente puder ajudar. Eu costumo falar assim, o TI Rio está aqui para ajudar ou então para bater palma. Se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, a gente vai informar, a gente vai fazer o que for para ajudar as empresas. Se a gente não puder, ou seja, se a coisa já está tão maravilhosa que não precisa muito, a gente vai estar na primeira fila para bater palma para toda e qualquer ação que seja em prol do desenvolvimento tecnológico do Rio de Janeiro. E só aproveitando aqui o meu discurso, e depois eu deixo o Paulo falar um pouco, eu quero dizer para todo mundo que está nos assistindo que reafirmar o protagonismo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, quando eu estou falando do Rio de Janeiro, eu estou falando de Estado, é protagonista no desenvolvimento tecnológico no Brasil. É protagonista. E a gente tem que assumir esse protagonismo. E a gente só vai assumir esse protagonismo a partir do momento que a gente conseguir criar uma malha colaborativa em todo o nosso estado. Com as cidades, com a capital, com todas as regiões conectadas, colaborando e negociando entre si. Essa malha vai nos fortalecer. E aí sim, o protagonismo histórico do Rio, desde a implantação do primeiro computador no Brasil, desde o primeiro curso, da primeira empresa, do primeiro negócio, do primeiro tudo que aconteceu aqui, a gente realmente
vai reassumir esse protagonismo e promover cada vez mais. E uma coisa que eu procuro dizer sempre, e eu aprendi uma coisa hoje muito bacana de manhã na reunião na Cianf, o Rio de Janeiro, ele é, enquanto Estado, o maior gerador de mestres e doutores na área de tecnologia no Brasil. E eu não estou falando de números relativos, eu estou falando de números absolutos. Então a gente ganha de São Paulo nesse quesito. A gente ganha de São Paulo. Então, assim, o Rio de Janeiro é muito forte nisso. Qual é o nosso desafio? É parar de exportar CPF e CNPJ, porque a gente forma as pessoas, a gente forma as empresas, a gente tem que reter aqui e parar de exportar isso. E uma coisa que eu aprendi hoje é que Friburgo tem a maior concentração de doutores do Brasil. Então, assim, eu acho que isso é assim... Como é que a gente trabalha esse ativo? Precisamos de liderança que possa... É um ativo nacional. Quando da pandemia, principalmente, muitos vieram para cá, para Friburgo, que entenderam aqui ser um solo fértil e tal, uma concentração, e nós temos aqui qualidades, aqui, e não é para descrevê-las agora, mas com relação a isso. Mas eu queria que vocês pudessem também trazer, porque isso naturalmente impacta. Eu estou sendo impactado. Eu falei inicialmente, é um bate-papo, isso aqui é um programa, é um podcast, um videocast, que a gente fala que é muito mais um programa de rádio, que a gente fica à vontade para bater um papo, mas é uma mesa em que a gente está batendo um papo. Protagonistas são vocês, que têm o conhecimento, têm o conteúdo. Me cabe aqui fazer a mediação. Mas quando eu naturalmente sinto e vejo o tempero, que o tempero está bacana, o tempero está elevado, e a gente tem que tirar de vocês mais, para ver o seguinte, nós estamos falando na repercussão, você acaba de trazer mais, isso me surpreende e me impacta, porque nós estamos acostumados. Eu viajei agora, recente, mais uma vez falando, e fui para um lugar extremamente tecnológico, mas de se falar do Rio. Viajei com pessoas que falam o seguinte, Rio não. Estão indo para Foz do Iguaçu, estão indo para Bahia, estão indo para o Nordeste, estão indo para o Sul, mas Rio não. Estão indo para Buenos Aires, mas Rio não. Então a gente, acho que nós temos que vencer também isso, e talvez a partir do movimento de interior, em que com vocês mostrando dessa capacidade, nós falamos hoje de forma bastante leve, suave, na introdução de tudo isso, o quanto hoje tem de revolução, e quanto de revolução tem iniciada no Rio, disso aqui. Então a gente pode dizer o seguinte, eu acho que essa recuperação do Rio, entendo que essa recuperação do Rio, essa resposta que o Rio possa dar, e tem que dar forte, tá? Eu acho que ela está efetivamente em pegar esses ativos, como o que vocês hoje têm, e a gente dizer o seguinte, olha só, o Rio está vivo. O Rio não vive só de petróleo. Exatamente, resgate da autoestima. Isso aí, perfeito. Resgate da autoestima. Perfeito. A gente tem que pegar os nossos ativos e valorizar os nossos ativos e parar com essa história principalmente do carioca, que adora fazer isso, sair falando mal do Rio de Janeiro. Para com isso. Sim, exatamente. Entendeu? O Rio de Janeiro tem problemas? Claro que tem problemas, mas o mais importante é que nós somos os primeiros a reconhecer os problemas e propor soluções. A gente encontra soluções. É muito melhor você conhecer os seus problemas e propor soluções do que você simplesmente fingir que não existe. Você encosta lá do lado. Então, agora, o Rio de Janeiro precisa resgatar a sua autoestima, resgatar a sua capacidade de gerar conhecimento, a sua capacidade de gerar cultura, o seu bom humor, a sua capacidade de interiorizar o turismo, porque, assim... Você estava no início falando, né, Roosevelt, do frio aqui na Serra, dos festivais de inverno. Pô, quem é que não gosta de vir passar um fim de semana na Serra na época do inverno, pegar um friozinho? Isso é maravilhoso. Então, assim, a gente vive num estado que está sempre com tanto calor que poder ter essa oportunidade, né, de estar na Serra, seja em Petrópolis, ou Friburgo, ou Teresópolis, onde quer que seja, pegando um outro tipo de clima, aproveitando um outro tipo de clima. Você não precisa viajar para o exterior para isso. Você está aqui. Você está a 1 hora da capital, a 2 horas da capital. Você está aqui. Então, assim, a gente precisa fazer isso, ver quais são os nossos ativos, resgatar nossa autoestima e estimular realmente o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Paulo, diz para a gente o seguinte, a TI ela já foi e tem sido protagonista de grandes produções. A gente chega aqui para a gente isso.
Parece, agora eu estou vendo o seguinte, eu que ficava à distância, falando assim, poxa, tem uns eventos lá que estão sendo feitos e tal. Aquilo para mim era tão distante, às vezes. Aí estou com vocês aqui agora, que são efetivamente os produtores daqueles grandes eventos que a gente, no interior, a gente achava que aquilo era algo que, às vezes, então, é um pouco inacessível. Diz para a gente o que a TI tem sido realizadora, produtora, incentivadora. Fala para a gente. Bom, primeiro eu vou fazer um gancho com o que ele falou sobre a quantidade de mestres que tem mestres doutores, né? O seu público está conhecendo a gente agora. O TI Rio está em Friburgo desde 2011, tá? Junto com o movimento Serra do Silício, né? Que aqui era gerido pelo Rodrigo Sena. Então, a gente conhece bem o lugar. O solo, o terroir, né? E nós temos o nosso maior evento, que é o Rio Info, que é feito desde 2003, né? Anualmente. O que é o Rio Info? Fala o pessoal que não sabe. Rio Info é um grande encontro de empresários, academia, governo e sociedade. Ou seja, a gente reúne todos esses entes com o TI Rio sendo a ponte entre as empresas associadas e esses entes, esses outros atores, né? É um evento muito grande, né? Onde acontece? Bom, já aconteceu em vários lugares, né? Em hotéis, no Espaço Sul-América, lá no Rio. E em 2015, né, talvez, nós começamos a vir para o interior com esse evento, tá? Em tamanho menor, né, mas voltado para a necessidade do empresariado local, entendeu? O nosso lema não era vir com pessoas da capital para cá. E sim, o interior, a localidade, falar, se mostrar para o seu povo aqui. Então, nós aqui começamos, sei lá, em Petrópolis, não sei. Em Petrópolis, depois fizemos aqui em 2000 e, sei lá, eu acho 17, que aqui em Friburgo foi 18, Em 18, nós fomos ao teatro, né? Foi no Teatro Municipal aqui, né? Numa terça-feira à noite de inverno. Frio de rachar. Um frio. Enchemos o teatro, né? Teve o polo de cerveja, né? Teve o agro, teve as empresas de software, ou seja, todo mundo... A economia local estava presente. A economia local se apresentando, entendeu? Uma coisa assim foi espetacular. Alberto conta que o porteiro, né? O senhorzinho do teatro, da final, portaria, querendo trancar o teatro, e a gente ele queria. Poxa, moça, eu vou ter que voltar aqui às 7 da manhã, eu tenho que estar aqui outra vez, pô. Vamos fechar, vamos encerrar. Vamos encerrar. A gente fechou o evento, o evento foi espetacular. Fica aqui um agradecimento muito especial ao Marcelo Verli, que fez de tudo para esse evento acontecer, e aconteceu e foi um sucesso. A gente saiu do evento com o senhorzinho trancando o teatro. E acabou continuando no restaurante. Fomos jantar, continuou o debate, foi assim, uma coisa maravilhosa. O que a gente tem como premissa, sabe, Roosevelt, é valorizar o conteúdo local, é valorizar as pessoas no local. Tem gente aqui para falar de internet, de inteligência artificial, tem gente aqui para falar de cloud computing, tem gente aqui para falar de tudo. Então vamos usar o pessoal local para promover o pessoal local. Esse que é o grande mote do Rio Info. Então, independente de onde que a gente está fazendo, de qual é a produção que está acontecendo, é o que eu sempre falo para o pessoal, gente, olha só, o principal ativo do Rio Info são 2, né? Parece maluquice, o principal ser 2, primeiro, o conteúdo, que é sempre espetacular, e os participantes, que isso que é fundamental.
Não adianta você também ter um conteúdo que seja um segredo, que você não conte para ninguém. Agora, quando você tem os participantes ali, que são relevantes, que são as empresas locais, sejam elas de TI, que estão tentando ver as tendências, ou sejam elas consumidoras de tecnologia, que querem ver as novas soluções, as novas tendências, os novos caminhos. Isso é muito bom. E isso aconteceu aqui em Friburgo. Paulo, vai acontecer esse ano. Isso eu ia falar. Isso a gente tem um compromisso. Mas eu queria que você falasse já isso. Nós temos 5 minutos para concluir. Só passou muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Eu acho que isso é o gostoso da coisa quando a gente chega nesse momento e fala o seguinte. Mas aí eu falo para você nos últimos 5 minutos, eu falo para vocês, para os convidados, o seguinte: o que vocês vieram aqui para falar que não falaram? Então nós temos aqui 1 minuto e meio para cada um. Dentre elas, essa notícia excelente que nós vamos trazer. Me coloco à disposição. Até janeiro eu estou na presidência do Nova Friburgo Country Club também, presido naturalmente a Associação Comercial, Industrial e Agrícola, a CIANF. Aqui a gente agradece também pelo apoio aqui ao programa, junto com a Toyo Serra, que é o nosso companheiro Júlio, que também tem um projeto ali bacana de tecnologia ali junto, no CETEC ali. Também a Stan, que está com a gente, que é uma indústria Latino-América, que é um orgulho e uma pérola nossa aqui, e junto ao Sicredi, que chegou aqui e está nos ajudando muito aqui em Nova Friburgo. Então, o que vocês vieram aqui para falar que ainda não deu para falar, que em 1 minuto e meio cada um possa dividir? Então, efetivamente, 1 minuto e meio para cada um. Podem dividir 30, mas... Bom, eu vou começar aqui então. Mas o que a gente veio aqui para falar assim, Paulo até falou um pouquinho, mas que eu venho aqui reafirmar o compromisso é o seguinte: é o compromisso da gente realizar um Rio Info aqui em Nova Friburgo, uma nova edição do Rio Info Nova Friburgo, e falar para o pessoal que está nos assistindo que, olha, participe, porque, de novo, a força do evento é o seu conteúdo e a sua participação. Vá compartilhar com a gente. Se você tem algo que você acha que é relevante, vai compartilhar para a gente. Se você tem alguma dúvida, vai lá compartilhar com a gente, que a sua dúvida é a dúvida de muitos, e muitos já tiveram alguma experiência que pode te ajudar nesse caminho. Então, isso. O Rio Info, ele é um evento colaborativo, ele é um evento de compartilhamento de conteúdo, de inteligência, de conhecimento. E, claro, nós somos empresários, é um evento de negócios, a gente quer gerar negócios, a gente quer promover desenvolvimento na região. Olha só, então eu já falo isso antes de fechar aqui com o Paulo também, a vocês aí, a você, o Júlio, você, o Gustavo Catacione, que estão aí com o CETEC, a você, o Giovanni do Sicredi, ao Rafael aí da Stan, né, que é o pessoal do nosso marketing. Olha aí que evento. E eu já coloco também à disposição para que a gente possa conversar o Nova Friburgo Country Club, que é aqui o grande ator aqui dos grandes eventos, onde vai ser realizado agora o Festival de Inverno, para que, se for de interesse, para que a gente possa conversar dali ser realizado, que eu acho que é também a grande moldura para os grandes eventos. Mas, Paulo, aí nesse 1 minuto e 30... Não, eu queria falar em cima do que o Alberto falou do Rio Info. Não precisa ser empresário de TI. Não precisa ser... pode ser comerciante. Alunos, segundo grau, né? Para conhecer. Né? Porque é um evento plural. É para todo mundo. É para todo mundo. A gente tem essa experiência. A gente teve outro dia em Três Rios, né? Isso. Tinha assim uma plateia de, sei lá, 200 e tantos alunos do Cefet. Eu acho que era. Do Cefet. Entendeu? É uma coisa assim, vale muito a pena conhecer esse evento de mais de 20 anos, antigo, entendeu? Mas que ele a gente teve um ano que um diretor fez um estudo sobre eventos anteriores, de outros anos. E a gente via ali como que o Rio Info se antecipava em termos de tecnologia. Ou seja, ele já falava nisso em certos temas muito antes deles virem a serem reais. Paulo, previsão para quando, Alberto?
Setembro, outubro, mais para outubro. De setembro em diante. A gente, olha só, eu vou dar o nome do ator a quem a gente tem que pressionar para sair essa data. Rodrigo Senna. Rodrigo Senna, aqui você que é o presidente do time todo. Aqui Marcelo, dá uma força, Marcelo Verli, que também é um grande protagonista, não teve possibilidade de estar com a gente hoje, mas é um grande protagonista também. Vocês dois, por favor, vocês têm um grupo com mais de 600 personagens aqui, que eu acho que vão fazer bombar esse Friburgo. Eu queria agradecer muito a presença de vocês dois. Eu acho que foi um papo muito bacana, muito elucidante, eu acho que muito agradável. Eu trouxe todo mundo para dentro do papo. Eu acho que é importante isso. Algo que a princípio poderia ser árido, né, de falar e tal, o que é. Assunto técnico. É um assunto técnico. Eu acho que a gente viu o seguinte, é exatamente isso que a gente quer ser. A gente fala o seguinte, ao iniciar o programa, nós chegamos de uma forma e ao sair, nós temos a obrigação de sairmos de outro jeito. Nós somos agentes de transformação. Você que está aí agora, e os dois falaram o seguinte, nós vamos ter um evento que não é somente para o pessoal da área de tecnologia. São todos os atores, todos são protagonistas desse processo. O que a gente quer é resgatar a autoestima do Rio. O que a gente quer é com a interiorização. Acho que a gente pode dar um recado aqui a partir do interior de que o Rio é possível, o Rio é viável. E a gente começar a fazer. Infelizmente, nós estamos na contramão. Nós estamos andando na contramão. Algo que deu certo no Rio, está dando certo, e esses que estão aqui hoje representam 9.000 empresas nesse estado. Quer dizer para você o seguinte, ao terminar, a tecnologia não é mais uma opção, é o caminho. E o interior do estado do Rio de Janeiro não está fora desse mapa, está entrando com força nele. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Até lá.